Bom dia! Hoje são 21 de julho de 2023, sexta-feira, precisamente 9 horas e 9 horas e 30 minutos da manhã. Estou aqui no Guará 2, onde moro, aqui em Brasília, no Distrito Federal. Estou aqui para mais um passeio aí de bicicleta e vou filmar aí o passeio, para que vocês conheçam aqui mais um pedaço de Brasília, né? O Guará 2, onde eu moro aqui. No vídeo Eustáquio de bicicleta, o primeiro vídeo, anteontem, eu comecei aqui, gente, ó, a partir desse ponto aqui, ó, deste ponto, ó, ali o posto de gasolina, ó. Olha o posto ali, ó. Eu comecei aqui, ó, a fazer um percurso de bicicleta que eu sempre faço quando eu pedalo por aqui. Eu gosto mais do Parque da Cidade, é melhor. Parque da Cidade em Sara Kubitschek, já mostrei o parque aí. Mas eu aqui moro aqui perto, também caminho por aqui, caminho e ando de bicicleta. Então, no vídeo de anteontem, Eustáquio de bicicleta, eu comecei deste ponto aqui, veja, e fui para lá, ó, para fazer o círculo, para sair ali, ó. Aqui é grande, viu, o círculo. Caminhando para fazer o círculo aqui numa quadra grande, eu gasto aí caminhando 2 horas, e de bicicleta gasto a metade. Então eu comecei daqui, ó, deste ponto, e fui para lá, para sair ali, ó, Só que no meio do caminho, como já dizia o Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho, gente, a bateria descarregou. Aí não deu para mostrar, para gravar todo o percurso. Mas agora eu vou gravar e eu vou por aqui logo, ó, pela parte que não mostrei ainda. Por aqui, ó. E eu vou sair lá depois, ó, bem distante, ó. Mas eu vou por aqui para mostrar a vocês aí o trecho ainda que não mostrei, porque a bateria descarregou. Então é assim, vou aqui mostrar, vou falar aqui um pouco sobre as partes aqui do trajeto e vou ler muitos comentários de pessoas que comentam aí em meu vídeo. Durante o trajeto aqui, ó, vou ler na íntegra os comentários aí de Plauto Leal, do Henrique Agostinho Silvério, do Edson Martins, Tadeu, Maria Sena, Sebastião Hilário, Edilina. Vou ler os comentários aqui enquanto vocês aí conhecem Brasília aí. Então vamos lá, gente, vamos lá. Eu vou naquela direção lá, hein? Porque ainda a bateria descarregou, ó. Vamos lá. Vamos mostrar aí. E na sequência aí vou lendo os comentários. Vamos lá. A bicicleta está aqui, ó. Olha a bicicleta aí, minha aí, ó. Aí, minha amiga aí, ó. Então vamos lá, ó. Vamos mostrar mais um pouquinho aí, ó. Vou pegar a bicicleta aqui, ó. E vamos lá, fazer o trajeto que eu não fiz ainda. A pé eu faço isso aqui, ó. Gasto 2 horas. Fazer aqui o círculo onde eu moro aqui, ó. Gasto 2 horas a pé. E de bicicleta gasto 1 hora, a metade. Então vamos lá. Vou começar por aqui, ó. Não mostrei ainda, ó. Vamos lá. Opa, aí. Vamos lá. Deixa eu ver uma coisa aqui. certinho aí, vamos lá.
Guará 2, onde eu moro aqui, ó. Aqui, ó, um espaço só para bicicleta e o outro ali à direita para pedestres. Aqui. Vamos aqui, ó. Durante o trajeto aqui, ó, vou lendo na íntegra os comentários aí, ó. Então inscreva para o meu canal. Escreva que vou ler aqui seus comentários. E também colocá-los aí em quadros. Lá no quadro lá, para explicá-los. Então vamos lá. Aqui no Guará, explicar uma coisa aqui. Antes de ler os comentários. Aqui no Guará 2, existe um parque aqui também, um parque. Só que é um parque feio. Feio. Chama-se Parque Ezequias Ering. Parque Ezequias Ering, aqui no Guará 2. Mas é um parque feio. Mas é um espaço, né, para as pessoas ali pedalarem, né, de bicicleta e também andarem a pé. Mas é um parque pequeno e feio. Eu gosto sempre aqui, eu gosto mesmo é do Parque da Cidade, que é o maior de todos e o mais bonito. Daqui lá pro Parque da Cidade, apenas 12 quilômetros. Bota a bicicleta no carro aí, ó. E pronto. Lá é melhor. Mas às vezes não dá para ir lá e eu fico por aqui mesmo, ó. Então vamos aqui, ó. Ó. Eu vou mostrar a vocês ali o parque, tá? Daqui, ó. Ele é feio. Mas vou mostrar. Então agora eu vou começar a ler aí, ó, os comentários. Os comentários aí de vários internautas. Então vamos lá. Comentem aí na minha página, rapaz, no meu canal. Seu comentário virá para cá, ó. Vamos lá. Vou ler aí o primeiro comentário aí, o primeiro. Vamos lá. Em meu vídeo de ontem, com o título Deus somente se revela aos humildes, recebi ali muitos comentários. Vou começar aqui com o comentário do Edson Martins, que mora em Rio Grande da Serra, no estado de São Paulo. O Edson escreve assim: é por isso que eu sempre digo que não existe coisa pior que as religiões para fazer o homem de idiota. Até hoje, as igrejas, em sua maioria, é frequentada por pessoas simples e ignorantes. Eis aí o comentário de Edson Martins. O Edson Colorado escreve assim, ele viu o vídeo e assim escreve: desculpe, professor Eustáquio, eu sei que o senhor pediu para não rir. Eu até me esforcei, mas não consegui e tive que dar boas gargalhadas. Esse francês era um louco de pedra. Ele se refere aí ao francês Allan Kardec. O Franklino Filho, que mora em Pentecoste, lá no Ceará, escreve assim: muitas e muitíssimas bobagens ditas por Allan Kardec. E quantos são enganados por ele ainda hoje, que continuam acreditando em tudo que ele deixou escrito? Lamentável. A Ângela Oliveira, que mora em Belo Horizonte, Minas Gerais, escreve assim: impossível não rir, impossível não rir. O Plauto Leal também assistiu ao vídeo e escreve assim, entre aspas: o Plauto Leal mora em Crato, no Ceará. Assim ele escreve: desde os primórdios, o ser humano procura uma explicação sobre nossa existência. Qual a nossa missão aqui, se estamos sozinhos no universo? Quando o homem se vê mergulhado numa crise existencial e cheio de indagações, então, para tentar entender o sentido da vida, ele vai buscar nas religiões respostas que jamais encontrará. A verdade é que nada sabemos nem sobre nós mesmos, muito menos sobre a razão de estarmos aqui. Veja que a religião procura sempre explicar o sofrimento humano, ou com base no karma, no caso do espiritismo, como condição
de elevação espiritual, ou ela vai dizer que o sofrimento é decorrente do pecado. A partir daí, cria-se um suposto paraíso que será destinado às almas piedosas e o inferno para os ímpios, que não se converteram ao cristianismo. Todas essas teorias sem nenhuma comprovação científica, mas baseadas em superstições. Enfim, o homem é que cria Deus ou deuses de acordo com as suas necessidades. O Plauto Leal novamente escreve assim: quando Kardec diz que os homens inteligentes querem ser superiores a Deus, mostra o seu nível de ignorância, até porque não é do interesse do ser humano ser superior a Deus, até porque grande parte dos cientistas nem sequer acreditam em Deus. Como é que a pessoa vai querer ser superior a uma divindade que ela nem sequer acredita? Realmente chega a ser cômico. O Paulo Mastromano assim escreve: então o inteligente tem que se tornar tolo para entender os mistérios do Deus imaginário e mitológico dos judeus. O Henrique Agostinho Silvério, que mora em São Bernardo do Campo, escreve assim, entre aspas: é muita bobagem nos dogmas e doutrinas religiosas. Jesus agradecendo ao pai dele que ele mesmo, nascido de uma virgem com o deus romano Mitra, que também era o juiz das almas, bom pastor, a verdade e a luz, às vezes entronizado como Deus Sol Invictus, Deus oficial do Império Romano, pelo pai dele ou ele mesmo não haver revelado os segredos dos céus aos inteligentes, mas aos ignorantes que podiam ser manipulados. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 19. Pode-se concluir que Saulo, agora Paulo, manipulava bem as pessoas da seita cristã. Pessoas pobres, incultas, desesperançadas e humilhadas pelas classes sociais mais altas. Então, como não havia possibilidade de os transformar em doutores da lei, era mais simples fazê-los crer que detinham o conhecimento de coisas superiores, mais divinamente elevadas que os ricos e poderosos. A elite poderia possuir o conhecimento de coisas mundanas, mas eles, da escória, estavam com conhecimento e o poder de Deus. Isto é algo que se faz até hoje, não apenas no cristianismo, porém no espiritismo também. Lá eles dizem que a pessoa, para poder se comunicar com o divino, ela precisa ser ou estar preparada, e para isto deve-se passar por vários rituais. Tenho um amigo que, para se comunicar com seres divinos ou extraterrestres, comprou uma mesa psicotrônica por R$ 500. A mesa mais parece um jogo de tabuleiro como o do banco imobiliário. Tanta coisa útil para se fazer com 500 mangos e ele gasta em um tabuleiro de brinquedo, só rindo mesmo. Muito bem, saindo aqui do vídeo, lidos aí alguns comentários, vamos aqui para outro vídeo aí, gente. Vamos aqui diz, vamos lá, no vídeo Jesus, jugo suave e fardo leve, temos aqui alguns comentários, vamos lá. A Edileuza Franca, que mora em Abreu e Lima, ela escreve assim: muito boa essa série de vídeos, professor. Ela está gostando aí dessa série de vídeos acerca de Allan Kardec interpretando os 4 evangelhos do Novo Testamento. Vamos lá. O Plauto Leal, que mora em Crato, no Ceará,
foi um cristão católico fervoroso, novamente escreve aí. O Plauto Leal adora escrever, que bom. Ele escreve assim: o Senhor, ele diz aí, o Senhor em relação a mim. O Senhor citou o padre Cícero. Realmente eu fui muito na igreja do Socorro, onde está enterrado o padre Cícero. Inclusive hoje, dia 20, é celebrada a missa de falecimento do padre Cícero, que é exibida pela TV local. A Praça do Socorro fica repleta de fiéis todo dia 20 de cada mês. Fiéis que vão pagar promessas ou simplesmente agradecer por algo que eles conseguiram por mérito próprio. Isso é o cristianismo. Depois o padre joga água benta e, ao fim da missa, os fiéis vão para casa felizes da vida com a missão do dever cumprido. Santa ilusão. Eis aí. O Cláudio Antônio, que possui um canal também, o Cláudio Antônio foi cristão católico fervoroso e também evangélico. Hoje ele é ateu. Cláudio Antônio. Ele escreve assim: mais um excelente trabalho, mestre Eustáquio. Como sempre, conciso, elucidativo e baseado na razão. Acompanhe o seu canal desde 2016, porque não o conhecia antes. A cada novo vídeo sobre religião, mais aprendizado. Um abraço. Manda aí o grande Cláudio Antônio. Agora vamos aqui um comentário da Maria Sena, no vídeo Jesus, Jugo Suave, Fardo Leve. A Maria Sena mora em Itabira, cidade de Minas Gerais, onde nasceu Carlos Drummond de Andrade, no mesmo local onde mora o Sebastião Hilário. E aqui a Maria Sena escreve assim: boa noite, professor. Ótima explicação. E olha, ri muito na sua explicação da subida de Jesus aos céus. Aqui, quando vier a Itabira, minha terra, quero participar do vídeo que você fará no memorial de Carlos Drummond de Andrade. É porque eu prometi que vou a Itabira, conhecer Itabira, perto de Belo Horizonte, aproveitar a viagem e conhecer Itabira. E ali, conhecer pessoalmente o Sebastião Hilário. Agora a Maria Sena também quer me conhecer pessoalmente. Que bom, que maravilha, não é? Que maravilha. Ela diz aí que riu muito da minha explicação em que o Jesus, das lendas dos evangelhos, Jesus sobe aos céus. Ela riu muito aí. Isso aí está no início de Atos dos Apóstolos. A ilusão de Jesus subindo ao céu. Jamais ninguém subiu ao céu, jamais. Só subiu dentro de um avião. Então, ela achou graça aí da subida, porque é muito engraçado mesmo. Mas vamos lá, vamos para frente. O Plauto Leal, de novo aqui, ó. Plauto Leal adora escrever, que bom. Aí, ele diz assim, ó: no vídeo, Jesus, jugo suave e fardo leve. Ele escreve assim, mora em Crato, né? Vamos lá. Vivendo e aprendendo. Pena que os religiosos, a cada dia que passa, vão ficando mais ignorantes nessa maluquice que eles chamam de fé. Para os líderes religiosos, um excelente negócio. Já para os fiéis, um aprisionamento. Eu vi num vídeo um pastor praticamente fazendo um verdadeiro terror psicológico, dizendo que o fiel que não paga o dízimo rouba a Deus. Veja só a chantagem emocional que esses caras fazem. Ele comparou o fiel a um bandido, dizendo que é mesmo que está colocando um 38 na boca de Deus. Tem que rir muito com uma palhaçada dessa. Eu acho que todo crente carece de massa encefálica, porque não é possível tamanha ingenuidade. Já o Valdomiro Santiago a todo instante pedindo pix para que o fiel receba uma bênção, e essa bênção é proporcional ao valor do pix. Quanto maior o pix, maior é a fé do crente. O tesoureiro é Jesus Cristo. Ele fica encarregado da contabilidade.
É para rir muito, professor. É para rir muito. Diz aí o Plauto. E agora vem aí o Henrique Agostinho Silvério. Ele diz assim: quando eu preciso de religião, eu saio à noite e pinto as estrelas. Vicente Van Gogh. Para desespero do pai protestante e enamorado de uma prostituta, Vicente Van Gogh era ateu. Diz aí o Henrique Agostinho. Vamos lá, gente. E agora aí o comentário do Anterino Miguel Rocha. Ele escreve assim: o Allan Kardec pegou carona no cristianismo e distorceu o dogma cristão. Diz aí o grande... Vamos lá, gente. Mais uma aqui. O Edson Martins aqui, ó. O Edson Martins, novamente aí, escrevendo assim: coitado do Kardec, está mais por fora que bunda de índio. Os próprios cristãos não se entendem sobre isso. Uns dizem que a salvação vem pelas obras, outros dizem que é pela graça. Ficam se degradando feito idiotas. Você conhece o canal Teologia Reversa do Antônio Miranda? Tire um tempinho e veja lá os debates. É de morrer de rir de tanta bobageira. Diz aí o Edson Martins. Conheço o canal do Antônio Miranda, canal muito bom, e realmente ali você vê cristãos ali falando coisas realmente ininteligíveis. Muito bem. Então aí, gente, lendo os comentários, hein? Pegando aqui, ó. Vou aqui ler mais comentário aqui do vídeo que eu fiz hoje, ó. O vídeo, a pergunta: por que os espíritos não visitam os ateus, hein? Por que os espíritos não visitam os ateus? Vamos lá. Quem escreveu aqui, ó? Muita gente escreveu. Vou aqui ler alguns. E é sempre assim: escreva aqui em minha página que seu comentário virá para cá e também para o quadro. O Francalino Filho, que foi um cristão fervoroso, lá em Pentecoste, no Ceará, escreve assim: olá, professor. Muito bom mesmo para todos os ateus, pois os espíritos e todos os outros seres imaginários não os perturbam. Porque tudo que os ateus ouvem dos profetas de Deus entram por um ouvido e sai pelo outro. Estão todos de parabéns, pois não acreditam em bobagens. É isso aí, gente. O Edu diz assim: bom dia, professor Eustáquio Presley. Suas explicações são fantásticas. Obrigado aí, meu amigo Edu. Vamos lá, gente. Vamos lá. O José Hermes mora no estado de Pernambuco. Ele escreve assim: professor, quando menino, tinha muito medo. Quando ia para o sítio, não conseguia dormir à noite, pois ficava ouvindo no telhado barulhos e via também, entre aspas, espíritos. Quando morreu um tio de meu pai, toda noite eu via ele. Tinha medo de acordar para não ver. Foi sufoco, amigo, por anos. E um amigo disse assim: reza que passa. E meus irmãos não viam nada, só eu. Depois percebi que era um medo, e aí você projeta tudo em sua mente. Fui ao cinema, quando jovem, ver o filme Exorcista e fiquei mais de mês sem dormir. Fiquei muitos anos sem ver filmes de terror e mortos. Hoje, isso acabou há muitos anos. Vamos lá, gente. Vamos aqui mais comentários no vídeo de hoje. Vejamos agora aí o comentário do Tadeu Pedro Fernandes Leite. Ele escreve assim: bom dia, caro professor. Essas foram as palavras citadas pelo pastor Silas Malafaia em vídeo resumido da declaração profética em favor do Brasil e de Bolsonaro em primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 27 a 29. E aí ele transcreve o que está nos evangelhos. Diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias.
E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. E aí fecha. E aí vem o Tadeu escrevendo. Continuando, o pastor ainda disse que a pessoa escolhida por Deus para governar o Brasil é Jair Messias Bolsonaro, enaltecendo o citado Messias com uma oração bastante apelativa, fazendo os fiéis presentes repetir suas palavras. Como podemos ver, líderes evangélicos gostam muito de ignorância e servidão. Que loucura! Grato por mais uma explanação maravilhosa. Outra coisa, eu não rio, somente dou algumas gargalhadas. Acho que estou atrapalhando sua concentração. Aí, certinho, certinho. Eis aí o que escreve o grande Tadeu Pedro Fernandes Leite. Vamos para frente. O Francisco Salviano Souza escreve assim: muito bem, professor. Continuaremos ateus para sempre, porque os espíritos só existem para os lunáticos. Em relação ao Deus hebreu, quero que ele fique sempre em indiferença comigo, com a minha pessoa. Deus não existe, é por isso que ele não interfere em nada. E o Senhor pare de rir também do vídeo, senão não vou parar de assistir. Eis aí o Francisco Salviano. Vamos aqui mais. O Rubinaldo Catanha escreve assim: bom dia, mestre. Fica difícil não rir. Só uma pergunta. Se Jesus é Deus, ele agradece a si mesmo? O negócio é confuso, viu? É como confundir catraca de canhão com conhaque de alcatrão. Muito bem. Continua aí em outro comentário o Rubinaldo. Essa época do Novo Testamento era tão atrasada que o arco-íris aparecia em preto e branco. Candeeiro dava choque. E o feofó era quadrado. Se cagava barra de sabão. Diz aí o grande Rubinaldo Catanha. Vamos lá, gente. E aqui, encerrou aqui por aqui também, ó. Estou lendo aí vários comentários, né? E vou fazer isso sempre. Mostrando imagens de Brasília e aqui na minha bicicleta e lendo comentários. Pega aqui mais comentários aqui no vídeo. Deus, por que mataste meu filhinho? Vamos aqui, mais comentários. Vamos lá, quem escreve aqui, ó. Estou olhando, hein? Aqui, ó. Vamos lá. Diz assim, o Antônio Carlos Bernardo escreve assim: professor Eustáquio, com essas explicações da mente do espírita Allan Kardec, vou ter que assistir somente à noite. Eu trabalho de eletricista, trabalhando e assistindo esses vídeos, estou com medo de incendiar Santo Antônio de Platina aqui no Paraná. Não tem como não rir desses vídeos. E trabalhando de eletricista é rindo. E é difícil, diz aí o Antônio Carlos Bernardo. A Sônia Bezerra, brasileira que mora em Viena, na Áustria, diz assim: infelizmente as pessoas gostam de viver na ilusão. Penso que é por conta do medo do desconhecido ou por causa da doutrinação que sofrem desde crianças. É muito difícil. Parabéns pela explicação, professor Eustáquio. Vamos agora aí ao grande Henrique Agostinho Silvério. O Henrique Agostinho Silvério aí comentando mais uma vez. E agora no vídeo, Deus, por que mataste meu filhinho? Escreve assim o Henrique. Boa tarde, professor Eustáquio. Há uma cena que uma mãe pergunta ao Chico Xavier por que ela tinha que sofrer a dor de perder um filho. E ele responde o seguinte: e por que não você? Ela fica resignada com a resposta do espírita. No budismo, também narra uma história de uma mulher que havia sofrido a perda de um filho e, chorando muito, foi buscar respostas
com Siddhartha Gautama, o Buda. Ele não se conformava, ela não se conformava, a mãe não se conformava em ser punida daquela forma. Então, Buda lhe disse: pegue uma moeda, vá nas casas das pessoas na vila e pergunte em qual casa ninguém passou pela dor da perda. Ao encontrar a tal casa, entregue-lhes a moeda. A mulher saiu e, tempos depois, voltou e se converteu ao mestre. As pessoas passam para a aceitação das fundamentações irracionais para seu conforto. Boa tarde e um bom dia, diz aí o Henrique Agostinho Silvério. Então vamos lá. O Sebastião Hilário, que mora em Itabira, vou conhecer o Sebastião, hein? Ele manda para mim aqui uma mensagem, uma piada. Ele não faz comentário, ele mandou uma piada. Ele diz assim: professor Eustáquio, certo dia um anão chegou em um centro espírita muito triste e, saindo de lá, uma pessoa perguntou-lhe: pete que, anãozinho? Por que, anãozinho, você está tão feliz se você chegou tão triste? Aí o anãozinho respondeu: é porque agora eu não sou mais anão, agora eu sou médium. É a piada aí do Sebastião Hilário. Vamos lá. O Antônio Wilson Vieira Correia escreve assim, em relação ao meu vídeo: uma aula com bastante riqueza de detalhe. Muito obrigado, professor. Gosto muito desse canal. Vamos lá, gente. A Rosiane Monteiro escreve assim, a Rosiane: tá bom dos seus seguidores sorrirem quando você terminar, mas ficam rindo antes do término, então atrapalham. Ela está pedindo aí para que quando eu estiver aqui explicando, estiver aqui estudando textos do Allan Kardec, para que as pessoas aí não fiquem rindo durante a feitura do vídeo. Deixem para rir só depois, porque me atrapalha. A Rosiane aí Monteiro tem razão, é verdade. O Edson Colorado escreve assim, ele viu o vídeo e assim escreve: desculpe, professor Eustáquio, eu sei que o senhor pediu para não rir. Eu até me esforcei, mas não consegui e tive que dar boas gargalhadas. Esse francês era um louco de pedra. Ele se refere aí ao francês Allan Kardec, nome próprio E agora o comentário de Edson Colorado. Ele escreve assim: desculpe, professor Eustáquio, eu sei que o senhor pediu para não rir. Eu até me esforcei, mas não consegui e tive que dar boas gargalhadas. Esse francês era um louco de pedra. Ele se refere ao francês Allan Kardec. O Francalino Filho, que mora em Pentecoste, lá no Ceará, escreve assim: muitas e muitíssimas bobagens ditas por Allan Kardec. E quantos são enganados por ele ainda hoje, que continuam acreditando em tudo que ele deixou escrito? Lamentável. A Ângela Oliveira, que mora em Belo Horizonte, Minas Gerais, escreve assim: impossível não rir, impossível não rir. O Plauto Leal também assistiu ao vídeo e escreve assim, entre aspas: o Plauto Leal mora em Crato, no Ceará. Assim ele escreve: desde os primórdios, o ser humano procura uma explicação sobre nossa existência. Qual a nossa missão aqui, se estamos sozinhos no universo? Quando o homem se vê mergulhado numa crise existencial e cheio de indagações, então, para tentar entender o sentido da vida,
Ele vai buscar nas religiões respostas que jamais encontrará. A verdade é que nada sabemos nem sobre nós mesmos, muito menos sobre a razão de estarmos aqui. Veja que a religião procura sempre explicar o sofrimento humano, ou com base no karma, no caso do espiritismo, como condição de elevação espiritual, ou ela vai dizer que o sofrimento é decorrente do pecado. A partir daí, cria-se um suposto paraíso que será destinado às almas piedosas e o inferno para os ímpios, que não se converteram ao cristianismo. Todas essas teorias sem nenhuma comprovação científica, mas baseadas em superstições. Enfim, o homem é que cria Deus ou deuses de acordo com as suas necessidades. O Gilmar Luiz escreve assim: Eustáquio espertalhão, kkkk, ele ri, e os dons do Espírito Santo, onde os cristãos falam outra língua. O Plauto Leal novamente escreve assim: quando Kardec diz que os homens inteligentes querem ser superiores a Deus, mostra o seu nível de ignorância, até porque não é do interesse do ser humano ser superior a Deus, até porque grande parte dos cientistas nem sequer acreditam em Deus. Como é que a pessoa vai querer ser superior a uma divindade que ela nem sequer acredita? Realmente chega a ser cômico. O Paulo Mastromano assim escreve: então o inteligente tem que se tornar tolo para entender os mistérios do Deus imaginário e mitológico dos judeus. O Henrique Agostinho Silvério, que mora em São Bernardo do Campo, escreve assim, entre aspas: é muita bobagem nos dogmas e doutrinas religiosas. Jesus agradecendo ao pai dele que ele mesmo, nascido de uma virgem com o deus romano Mitra, que também era o juiz das almas, bom pastor, a verdade e a luz, às vezes entronizado como Deus Sol Invictus, Deus oficial do Império Romano, pelo pai dele ou ele mesmo não haver revelado os segredos dos céus aos inteligentes, mas aos ignorantes que podiam ser manipulados. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 19. Pode-se concluir que Saulo, agora Paulo, manipulava bem as pessoas da seita cristã. Pessoas pobres, incultas, desesperançadas e humilhadas pelas classes sociais mais altas. Então, como não havia possibilidade de os transformar em doutores da lei, era mais simples fazê-los crer que detinham o conhecimento de coisas superiores, mais divinamente elevadas que os ricos e poderosos. A elite poderia possuir o conhecimento de coisas mundanas, mas eles, da escória, estavam com conhecimento e o poder de Deus. Isto é algo que se faz até hoje, não apenas no cristianismo, porém no espiritismo também. Lá eles dizem que a pessoa, para poder se comunicar com o divino, ela precisa ser ou estar preparada, e para isto deve-se passar por vários rituais. Tenho um amigo que, para se comunicar com seres divinos ou extraterrestres, comprou uma mesa psicotrônica por R$ 500. A mesa mais parece um jogo de tabuleiro como o do banco imobiliário. Tanta coisa útil para se fazer com 500 mangos.
e ele gasta em um tabuleiro de brinquedo, só rindo mesmo. Muito bem, saindo aqui do vídeo, lidos aí alguns comentários, vamos aqui para outro vídeo aí, gente. Vamos aqui diz, vamos lá, no vídeo Jesus, jugo suave e fardo leve, temos aqui alguns comentários, vamos lá. A Edileuza Franca, que mora em Abreu e Lima, ela escreve assim: muito boa essa série de vídeos, professor. Ela está gostando aí dessa série de vídeos acerca de Allan Kardec interpretando os 4 evangelhos do Novo Testamento. Vamos lá. O Plauto Leal, que mora em Crato, no Ceará, foi um cristão católico fervoroso. Novamente escreve aí, o Plauto Leal adora escrever, que bom. Ele escreve assim: o Senhor, ele diz aí, o Senhor em relação a mim, o Senhor citou o Padre Cícero. Realmente eu fui muito na Igreja do Socorro, onde está enterrado o Padre Cícero. Inclusive hoje, dia 20, é celebrada a missa de falecimento do Padre Cícero, que é exibida pela TV local. A Praça do Socorro fica repleta de fiéis todo dia 20 de cada mês. Fiéis que vão pagar promessas ou simplesmente agradecer por algo que eles conseguiram por mérito próprio. Isso é o cristianismo. Depois o padre joga água benta e, ao fim da missa, os fiéis vão para casa felizes da vida com a missão do dever cumprido. Santa ilusão. Eis aí. O Cláudio Antônio, que possui um canal também, o Cláudio Antônio foi cristão católico fervoroso e também evangélico. Hoje ele é ateu. Cláudio Antônio. Ele escreve assim: mais um excelente trabalho, mestre Eustáquio. Como sempre, conciso, elucidativo e baseado na razão. Acompanhe o seu canal desde 2016, porque não o conhecia antes. A cada novo vídeo sobre religião, mais aprendizado. Um abraço.